boa tarde a vocês, investidor, boa tarde você, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e Daniel Morales vamos ficar até as 3h30 no debate com a Alan Gani, também com o Marcos Saravalli. Nesse dia de bolsa para cima, vamos aos principais destaques. A bolsa subindo 2,36% nesse pregão de quinta-feira. E a movimentação de alta na bolsa, a gente vai saber daqui a pouquinho o que tem trazido esse otimismo, né? Será que são as previsões do Saravalli, que falou que acha que vai a bolsa fechar o ano no patamar positivo? Isso eu quero ver. Vamos falar também sobre os dados de venda no varejo, que vieram um pouquinho mais fracos do que o esperado pelo consenso ali dos analistas do mercado. Vamos falar dos resultados das empresas, né? Principalmente Via, que está liderando as quedas hoje. Só para a gente ter uma ideia, nessa movimentação baixista da Via, a empresa já perdeu mais de 1,4 bilhão de reais em valor de mercado, só com essa movimentação de hoje. Vamos falar também de resultado de Azul, resultado de Oi, vamos falar também sobre a questão da Evergrande lá na China, enfim, uma série de assuntos que tem movimentado o dia nessa quinta-feira, repercutidos aqui com o nosso time, grande time, com o Marcos Saravalli e Alan Gani e, claro, o Daniel Morales aqui com a gente nessa nossa bancada. Vamos trazê-los então, os nossos comentaristas, o nosso time aqui todo reunido nessa quinta-feira. Uma ótima tarde a todos vocês. Mais uma vez, boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde para você, Felipe Nascimento, o Gani e também hoje em especial o Marcos Saravalli, que fez aí o swap com o Alexandre Cabral. É isso aí. Boa tarde, Alan Gani. Sempre um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Felipe. O prazer é meu. Boa tarde, Saravalli, Morales e o pessoal aí do chat. Isso aí, agora sim, muito boa tarde, Marcos Saravalli. Bem melhor agora, né, com a chegada de vocês aqui, nessa ilustre tarde de presença. Muito boa noite, Alan Gani, muito boa noite, meu amigo Júnior, está entrando aqui trazendo uma caneca também. Muito boa tarde, Felipe, Daniel, todos do chat. Mandem suas dúvidas, perguntas aqui pelo chat, que hoje aqui tá, né, ô Felipe, batendo a minha meta, hein, no mês de novembro, Azul, né? Caminhando para um mês positivo. Será que vamos fechar o ano positivo no Ibovespa? Né? Essa é a dúvida do momento. Mas realmente parece que o otimismo está no ar, né? O Marcos Saravalli, a pergunta que não quer calar a Bolsa em novembro está deixando o investidor sonhar? Estão deixando a gente sonhar novamente. Não só a Bolsa, né? Mas praticamente tudo, né? Até o PEC dos precatórios no Senado, parece que ninguém mais está querendo ver notícia ruim, né? Só notícia boa, facilidades, né? E voltando realmente DIs para baixo, juros para baixo, o dólar também, né? O Daniel estava falando de dólar aqui, querendo caminhar para uma valorização do nosso real, e Bolsa também agradecendo todo esse movimento. Mas a gente estava com muito pessimismo, né? Nessas últimas semanas. E até inclusive a gente estava falando de alguns dados que saíram. E quando vem dado ruim, agora o mercado querendo ler como notícia boa, né? Até dados ruins, querendo saber, né? Notícias positivas. Mas muito boa tarde. Depois a gente continua aqui o bate-papo. Com certeza. E tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa, Marcos Saravalli. A pergunta é essa mesmo que a gente falou aí, né? Já ao longo da manhã, esse indicador importante divulgado agora cedo. Vendas no varejo para o mês de setembro, o número caiu 1,3% em relação a agosto. Veio bem abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma queda de 0,6%, depois de já ter uma retração bastante forte nas vendas em agosto, chegou a 3,1% de queda em agosto. Em relação ao ano passado, as vendas caíram 5,5%. Alguns economistas têm dito aí, né, e essa é a percepção, de que a inflação segue sendo o principal fator que impacta nessas vendas no varejo. Isso porque o orçamento das famílias fica impactado. Lembrando que ontem o IPCA chegou a 10,67% no acumulado de 12 meses, e aí as vendas no varejo no ano avançaram 3,8%. E aí, o Marco e Gani, eu queria fazer justamente essa pergunta, né? O Marco falou que até o dado ruim o mercado está interpretando como bom. Como que faz aí esse contorcionismo para olhar, tá ruim, mas tá meio bom, parece que piorou, parece que vai melhorar? Como que um dado não muito bom, né, até pior do que a expectativa, consegue
se transformar e se traduzir em otimismo. Ô Gani, como que você vê essa situação aí? Então, o dado ele se refere a setembro, né? Então é algo que já passou. E aí quando a gente está falando do mercado de ações, a gente está olhando daqui para frente. É lógico que a inflação continua no radar, a inflação continua penalizando, mas eu acho que tem uma interpretação aí por parte do mercado, dos investidores, de que o Banco Central está fazendo a sua parte e essa inflação vai ser novamente ancorada e trazida para a meta em 2022. E as empresas estavam muito baratas, empresas de varejo, setor bancário, seguradoras, tudo uma série aí de promoções. No meu entendimento, Felipe, o que estava mais travando essa bolsa era a questão dos precatórios, essa incerteza em relação à novela dos precatórios. À medida que já foi aprovado na Câmara e tudo indica que também será aprovado no Senado, muito embora pode ter ali alguma emenda que o mercado não goste, de aumento de gasto, alguma coisa em relação ao teto dos gastos, enfim, mas o pragmatismo deve prevalecer e deve passar aí sem maiores turbulências, né? Isso acontecendo, você tira a incerteza, né? Não estou falando que a aprovação em si vai ser boa, mas acaba a novela. Sim. E isso eu acho que era um gatilho para a Bolsa não subir. Agora, na hora que você tira isso da frente, é um gatilho agora para a Bolsa subir. Eu também acredito que talvez do lado político, surgindo uma alternativa de terceira via, meio pró-mercado e tal, isso também pode dar algum fôlego na Bolsa, porque as empresas estão com bons fundamentos. O que está atrapalhando é o cenário macro e o cenário político. À medida que isso arrefecer, aí a Bolsa tende a subir. E já está subindo. E já está subindo. Hoje, inclusive, né, 2,28%. Marcos Saravalli, como que você vê essa questão aí do dado ruim, reflexo bom, otimismo, essa visão aí, procurando coisas boas até num cenário ruim? Eu acho que quando o mercado quer ler notícia boa num destaque ruim, ele acaba encontrando. E vice-versa, né? Se esse dado tivesse saído há um mês atrás, ou se a gente tivesse num outro momento, ia sair dado varejo, as ações de varejo, e assim, lógico que depois a gente vai comentar o caso particular da Via hoje, mas saiu o dado de varejo, o dado fraco, baixo, e aí você fala assim, é ruim para quem? Para as ações de varejo. Sim. Então a reação qual que deve ser? Negativa para as ações de varejo. As ações talvez maiores altas nesse momento sejam ações de varejo, né, nesse momento. Né? Tem ali bancos que a gente viu, Banco Inter, mas tem as ações de destaque, algumas de destaque do setor de varejo. Então o mercado acho que está querendo ler o copo meio cheio realmente, né? E lembrando também que eu ainda espero um resultado bastante forte dessas vendas de final de ano, né? O Black Friday e o Natal, eu acho que deve ser ainda bem recebido. Mas tem essa leitura, né? Não só, por exemplo, veio o IPCA nessa semana, eu esperava uma reação desastrosa. Sim. E o mercado ainda acabou recebendo, acho que talvez os juros ali acabou se adaptando, mas já estava muito adaptado, já está muito atualizado a curva de juros. Agora, eu esperava uma reação desastrosa do Ibovespa, acabou não acontecendo. É muito, o mercado realmente de uma semana, 2 semanas para cá quer ler só o copo meio cheio, ou ler oportunidades, e sempre fica aquela briga, né? Não, mas na verdade é o gringo que está olhando para as oportunidades, está comprando agora. O gringo, ele está sempre comprando, está sempre vendendo. E se a gente olhar no curto prazo, está entrando, né? O investidor estrangeiro está chegando, mas não é um peso tão grande assim, eles não estão vindo acelerando o pé para comprar Brasil. Está entrando, é positivo, também está ajudando essa alta aí nessas últimas, nesse mês de novembro, nesse começo de mês para cá. Ô Marco, eu estava até falando contigo um pouco mais cedo, né? Que eu faço alguns acompanhamentos aqui de um pessoal no Twitter, né? Nas redes sociais, para saber o que alguns gestores pensam, para saber o que o pessoal que trabalha aqui no mercado financeiro entende quando saem alguns dados assim. E uma coisa que o Gani falou agora que contribui bastante com o que eu li mais cedo, inclusive com o Sérgio Machado lá da Trópico,
ele falou que assim, o dado veio ruim, mas aí o dado veio ruim, impactou positivamente na Bolsa, justamente porque mostra que acaba tendo uma tendência menor de inflação pelo lado da demanda, e aí acaba tendo uma pressão de necessidade de aumento de juros, diminui a pressão na curva, enfim, uma reação em cadeia até ser a bolsa para cima lá no fim da linha ali, né? E aí é mais ou menos isso que eu queria entender de vocês. Bom, tá bom, vai ter uma pressão menor de inflação por causa da demanda, mas também com menos demanda, vende menos, o resultado vai ser um pouco menor. Talvez esse otimismo que você falou de algumas empresas subindo mesmo com o dado ruim, por mais que o cenário você consiga fazer essa visualização aí de no fim das contas o dado ruim ser bom, não fica meio estranho isso? Sim. Eu fico pensando, se tudo bem, a gente entende o raciocínio, a linha de raciocínio, mas não é meio estranho não impactar negativamente? Depois eu vou passar essa bucha aqui para o nosso professor de economia, né? Mas é lógico que eu não estou falando já vou deixar um disclaimer aqui, eu não estou falando de inflação descontrolada. Sim. Mas eu prefiro muito mais, acho que as empresas também preferem, principalmente empresas de capital aberto, que geralmente são líderes de mercado, elas conseguem repassar preços, a gente precisa colocar todos esses Cs. Mas as empresas, né, e para a Bolsa, preferem muito mais um cenário, talvez com uma inflação um pouquinho mais alta, mas com a economia subindo, porque o cenário ruim seria, a inflação está zero, não tem inflação. Mas com recessão, né, então, pegar esses dois cenários, né, tá bom, Gani? Então, talvez seja muito melhor no cenário de que o Brasil, qualquer economia cresça 3, 4% com a inflação um pouquinho mais alta, do que é um pouco que a gente está vendo nos Estados Unidos, talvez. A inflação total, mas a economia está bombando, a Bolsa está bombando, as empresas estão bem pra caramba. O pior cenário para mim seria muito o inverso, né? Sem inflação, não tem uma inflação, mas estamos com recessão de -3, é péssimo. Então, eu concordo com você, acho que talvez a leitura normal, né, em temperatura e pressão, a gente teria que ter realmente o mercado reagindo mal a esses dados, pelo menos para o varejo, né, que foram relativamente fracos. Então, já passa essa bucha para o Gani. Se você fosse escolher esses dois cenários, né, para investidor. Não estou falando de cenário de inflação descontrolada, inflação subindo, disparando. Mas você concorda comigo? Assim, a gente, para o investidor, para as empresas, né, principalmente empresas de capital aberto, se a economia está crescendo, né, a inflação estiver subindo um pouco, né, dentro ali de um padrão controlável, né, talvez seja muito melhor do que um cenário de recessão. E acho que essa é a minha preocupação, Felipe, de olhar para 2022, começa alguns economistas mais pessimistas jogar isso no mercado e trazer expectativa para baixo. Eu acho que aonde mora a preocupação é isso, né? Então, porque se você é empresário, você já olha para 2022 e fala assim, vai ter recessão, você fala, por que eu vou investir agora? Eu vou esperar a eleição. Aí passa 12 meses, 18 meses, ninguém investe em nada. Não, agora eu só faço qualquer coisa que eu vou fazer é só depois de outubro. Nem me liga, nem me conversa. Daqui um ano quase que eu vou tomar essa decisão. Então você começa a jogar essa onda de pessimismo, aí que realmente na verdade você acaba acelerando o processo de recessão. Você fala, para que eu vou investir agora? Então essa é a minha preocupação, tá? Em relação à atividade. Mas enfim, eu até esperava uma reação negativa. Pode até ter essa leitura que o Sérgio colocou aí no Twitter, mas acho que a gente já viu ontem, né? E mesmo depois do IPCA, uma reação positiva dos DIs. Então, o mercado pelo menos está querendo engatar uma onda um pouco mais otimista no curto prazo, espero, né, que continue até o final do ano. Você sabe que eu já entro aí nessa questão de um pouco de inflação, mas se a gente voltar lá para 2015, a inflação também um pouco acima de 10%, a gente tinha previsões para 2016 e 2017 de inflação fora da meta. E o que surpreendeu todo mundo? Em 2016 a inflação cedeu rapidamente e ficou abaixo do teto. Se eu não me engano, 6,27, algo assim. O teto na época era 6,5, o teto da meta, né? Então a gente pode ter esta surpresa, né, de uma inflação cedendo rapidamente aí por conta do aumento de juros do Banco Central e também do arrefecimento dos choques de oferta. Então, se isso acontecer, isso é muito bom, porque isso aumenta o poder de compra da população. E aí, respondendo ao que o Saravalli
Opa, por que ligou aqui o negócio, pessoal? Desculpa Tá aqui. falando sozinho. Tá, não, isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Descobriu uma fonte dele agora. Tecnologia. Pois é, tá, eu me vejo falando aqui, então espírito. É o Cabral secando aqui, né? Com certeza. Deu rod. Ele viu que estava tudo muito sério aqui, um bate-papo sério, e falou, vou interferir lá. Mas enfim, um pouco de inflação é saudável, porque quando você não tem ausência, né, total, não tem inflação, tem aumento de preço, ou pior, deflação, é um sintoma, e aí como o Saravalli bem colocou, de que a economia não está crescendo, porque não tem demanda. Certo? Agora, se você tem um pouco de inflação dentro do aceitável, então se a gente está falando no mundo desenvolvido, o que seria essa inflação, né? Europa, Estados Unidos, a gente está falando de uma inflação em 2%, 3%, em torno disso, ok. É lógico que a inflação lá agora está mais alta, né? E no Brasil, essa inflação gravitando em torno de 4%, 4,5% é o aceitável, né? Lógico que agora também a inflação está mais alta. O que não pode acontecer é uma inflação que fica longe dessa meta, que para a gente seria, não a meta ali do Banco Central 3,75, mas ali em torno de 4, né? E no mundo desenvolvido 2, fica muito longe, porque daí pode começar a penalizar o consumo, né? Quer dizer, então a inflação, ao mesmo tempo, ela é um sintoma, ela pode ser um sintoma, uma inflação moderada, baixa, de um aquecimento da economia normal, mas ela também pode ser a causa de frear o crescimento econômico, na medida que os preços começam a ficar muito elevados, isso diminui o poder de compra da população e aí penaliza o consumo, e isso desaquece a economia, né? Mas um pouco de inflação é saudável, sim, né? E talvez eu acho que a leitura do mercado é de que essa inflação que é mundial, ela, no ano que vem, ela vai estar mais bem comportada, né? E aí tem um outro fator. Bolsa também pode ser um ótimo instrumento para eu me proteger da inflação. Por quê? Como o Saravalli colocou também, as empresas aí, grandes e tal, elas conseguem repassar preço, né? Então, assim, eu posso ter uma leitura de que, eu estou comprando ações agora para me proteger da própria inflação, né? Lógico que daí são setores menos sensíveis à inflação, varejo é mais sensível e tal, mas eu também estou vislumbrando lá na frente já uma inflação menor e controlada, e aí um aumento de demanda e a bolsa aí tudo para crescer, né? Pois é. Até a gente estava falando ontem, né, Gani? Se você olha para um lado, os prêmios dos títulos de renda fixa chamando a atenção, né, saltando os olhos. Aí, por outro lado, você olha a renda variável também, todo mundo falando que a bolsa está barata, a bolsa está barata. E aí, como dizem aqui no chat, haja caixa para conseguir aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Dá vontade de sair comprando tudo. Dá vontade de sair comprando tudo. E esse é o desafio, né? Sair comprando tudo, mas sair comprando o quê, na verdade, né? Olhar muito bem isso. Ô Saravalli, como que você, agora aproveitando, o papo começou ontem, mas já que você está aqui, vamos aproveitar. Olhando esses prêmios de renda fixa, olhando a bolsa barata, né? Não dá vontade de comprar tudo? Comprar qualquer ativo. Você escolhe um, não precisa ser nem... Mas qual que é? Fecha o olho e minha mãe mandou? Não precisa ser nem renda variável. Pode ser título público, pode ser câmbio, pode ser... Enfim, o que tem de ativo descontado aí não está escrito no gibi, né? Como dizem as expressões. É lógico. Mas Saravalli, mas e o ano que vem? O ano que vem, pessoal, minha opinião, eu acho que vai ter volatilidade e vai ser absurda, vai ser a volatilidade alta, como a bolsa já tem volatilidade, o ano que vem vai ter a volatilidade alta. Mas tem cenário, pelo menos tudo mais constante, tem cenário para fortes quedas, por exemplo, aí eu vou perguntar já também a opinião do Gani. É lógico que depende do cenário, de eleições, de várias condições, mas tudo mais constante, olhando para os fundamentos das empresas, né? Vamos pegar aqui uma empresa qualquer, X, né? Será que o ano que vem ela vai estar 20% mais barata? Vai cair 20% das ações em média, o Ibovespa, no ano que vem? Tem empresa que ela não vai... A receita dela, se bobear, vai crescer o ano que vem, né? Por mais que a gente tenha um PIB aí próximo de zero, crescendo 1%, as empresas vão já crescendo receita, lucratividade, margens,
Então, se você olhar só para os dividendos, vai ter empresa entregando ano que vem 10, 15, 20% de dividend yield, como tem já aqui. Então, essa é uma conta simples para entender como as ações estão descontadas, né? Mas o investidor tem que ter ciência também que a gente está passando por um momento de aversão a risco. A eleição no Brasil, no mundo, é normal essa volatilidade. E a gente pode pegar um curto espaço de tempo ali, 1 mês, 2, 3 meses, vai ter ações que vão cair 10, 15, 20%. Vamos ter. Então, a gente já está avisando um pouco desse cenário. Olhando para além de 2022, também depende de diversos cenários, mas vai ter ação subindo nessa janela 100%, 200%, 300%. Isso eu estou falando de ações, mas também vai acontecer em título público, vai acontecer em outros ativos também, né? Vai ter título público em 12 meses valorizando de repente 30%? Podemos ter, né? De valorização, né? De ganho de capital em título público? Podemos ter também, né? Então, vai acontecer isso em 1 mês, em 3 meses, de repente 6 meses? Não, acho que não é um cenário base, mas a leitura realmente é que tem muito prêmio que a gente diz, né? Em todos os ativos, independente da metodologia que você usa. Mas, enfim, é só para jogar um pouco da lenha na fogueira, essa é a minha percepção, né? Os ativos estão muito descontados. Não quer dizer, de novo, reforçar que eles vão subir amanhã, vão subir numa janela de 2 meses, não estão fazendo promessa aqui, e também não quer dizer também que, lógico que novembro eu acho que é um mês positivo, dezembro também acho positivo, mas não quer dizer que, por exemplo, começo do ano que vem a gente pode estar entrando de novo em meses, né, mais próximos das eleições, mais voláteis. Então, muito cuidado com o tamanho das posições que a gente tem, principalmente em renda variável, né? É isso aí. E tem gente falando assim, e aí, bolsa 150 mil no fim do ano? Eu acredito. É engraçado. Eu acho que, assim, né, a gente fala, mas na prática é difícil fazer. E é porque somos seres humanos, né? Então, quando a gente compra uma ação, todo mundo é meio imediatista, né? Então você quer ver o retorno logo, né? Eu canso de ver pessoas assim que compraram hoje, daqui uma semana, mas Alan, já caiu 3%. Não falo, calma, mas a empresa não vai entregar resultado em uma semana, né? Então, assim, se a gente falar em 1 ano, o período ainda é muito curto. Então, o que acontece? A pessoa pode comprar agora, porque eu também concordo que a bolsa está barata, né, de uma maneira geral, e aí ela pode se frustrar, porque ela vai querer lá esse resultado daqui a 1 ano. Só que o ano que vem é ano de eleição, é difícil a gente ter uma ideia para onde vai exatamente esse preço, porque é muito variável em relação ao cenário eleitoral. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que comece a despontar nas pesquisas um candidato que o mercado não goste muito, não seja muito pró-mercado. Então, pode ser que a bolsa fique ainda mais barata. Pode ser que desponte na pesquisa um candidato que o mercado comprou, que a gente não sabe ainda quem é e tal, falando, não, mas esse é o candidato do mercado, e ele começa a subir nas pesquisas, e aí a bolsa começa a valorizar. Mas isso não tem fundamento da empresa, é uma questão política, então é muito difícil acertar para onde vai isso daí. Muito bem, mas isso no horizonte de curto prazo, né? Agora, se a gente pensar na economia brasileira, na bolsa no Brasil, numa perspectiva de 3 anos, 4, 5 anos, a história é outra. Então a gente não pode ficar, vou comprar bolsa hoje para ter um ganho, um lucro lá no final do ano de 2022, isso aí pode esquecer, né? Então a gente tem que segurar essa ansiedade, amargar perdas, olhar ali na tela, nossa, estou perdendo tanto aqui, mas isso aqui pode reverter. Só para completar, ontem a gente fez um programa, né, sobre investimentos no exterior, Felipe, e foi um programa muito legal, porque a gente entrevistou lá o professor Aquilino Senra. Aquilino, né, ele é professor titular da UFRJ. Núcleo de Energia Nuclear. Energia nuclear. E ele estava falando sobre urânio. Eu comprei urânio. Aí o ETF de urânio, né? Aí você olha lá o preço do urânio, não está dando. Ainda bem. Nossa, que susto que eu tomei. Eu já ia ficar um pouquinho mais... Mas eu tenho também. Eu tenho. Não é que eu comprei agora, mas eu tenho também. Tenho. Vai brincar lá em casa pra você ver. Aí... Por isso eu entrar lá já é recebido com uma 12, né? Então, mas vamos lá. Aí, o urânio, né? Muito bem.
Eu não comprei urânio para ganhar na semana seguinte. Olha o Cabral. Né? Por quê? Porque, veja, é uma tese de que o preço do urânio ele vai começar a subir na medida em que o mundo perceber que vai precisar de energia limpa e o que tem aí não vai dar conta e as energias, né, eólicas e solares, enfim, que são limpas também não dão conta. E o que é muito interessante, também são dependentes de combustíveis fósseis, né, para fazer enfim, todo o operacional disso depende de combustível fóssil. Enfim, e aí, só que isso é uma tese para 5 anos, né? Então, mas é difícil olhar aqui, ó, entrei na corretora, eu olho e falo, tô perdendo. É difícil isso, mas tem que ter esse controle emocional, né? Porque lembrar disso é o mais importante, é a tese para 3, 5 anos, entendeu? É nisso que você está apostando. Boa. Aí o pessoal já tá falando que você tá... Urugani. Esses caras, perguntaram a se criatividade deles... Perguntaram se você investe em cannabis também. Não, aqui é o contrário. A pauta é o contrário. É arma, urânio, Taurus, entendeu? É outra coisa. Outra pegada. Outra pegada aqui, né? Não é Nem pro não. Red? Né? Nem pro Red, não. Isso aí é... Nem pro Red. Precisa fazer um Red ainda. Precisa fazer um... Como que se escreve esse aí, Marco? Esse Red aí. O Red de cannabis? Ô, Saravá, é Red ou é Red? Você sabe que por falar em Taurus, né? O professor, se o Cabral estiver assistindo, ele vai lembrar, né? Claro. O professor que matou o cachorro ao vivo, que deu entrevista pra gente aqui na BMC. Cadê o cachorro maluco? Eu estive com ele aí, conversando e tal. E realmente ele matou. Ele realmente... ele comprou um gato. Ele elogiou muito a BMC e tal. E adorou a live da Taurus, falou que foi muito rica. Ah, é? Independente. Da reunião? Show muito legal. Ontem uma live, acho que você fez no Instagram, não sei onde que foi. Mas ontem a gente estava aqui com ele. Estava vivo aqui. Eu não sei. Programa especial. Ele falou que foi muito legal e tal, uma tese, enfim. A empresa está muito bem. Mas para a gente não ser repetitivo, recomendamos para quem perdeu aí a live está sempre com conteúdo lá no portal bmcnews.com.br. Tá tudo lá, pessoal. Não tem nenhum segredo aqui, a gente revela tudo ao vivo, né? Primeira reunião pública da companhia depois dos resultados. Mas a empresa está muito bem, a empresa está muito bem. E quiçá, hoje eu ouso dizer que é a melhor empresa do mundo em alguns indicadores. Né? Mas é polêmicas, depois a gente fala sobre isso. Não, o que ele até estava falando, tal, que é muito legal, né? Ele estava na live também, é o seguinte, né? Que a empresa, mas não é ESG, porque quando eu falei, não, mas a gente vende arma para a polícia. Isso não é uma pauta social, né? Uma pauta de controle da violência? Enfim, interessante. Boa discussão. Muito bom ponto. Boa discussão. Já que você falou que é um tema polêmico, vamos começar a falar de uma empresa que não é nem um pouco polêmica aqui. O Daniel Morales, você tem os resultados da Via aí pra gente? É, uma empresa nada polêmica também. A Via, ela registrou lucro líquido aí de 101 milhões de reais no terceiro trimestre, a alta de apenas 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes não recorrentes, a empresa teria prejuízo de 638 milhões de reais. Já o EBITDA cresceu 6,9%, chegando a 669 milhões de reais. Segundo a empresa, um grande impacto foi o de demandas judiciais. Na linha do EBITDA, o impacto relacionado a processos trabalhistas foi de 1 bilhão de reais. A Via explicou, que isso se deve por práticas antigas da empresa e que as provisões devem ser elevadas. E a receita líquida da Via caiu 5,9% na comparação anual. Segundo a empresa, resultado do pior desempenho das lojas físicas e pelo avanço do e-commerce. E aí eu tenho algumas informações aqui que eu estava vendo na apresentação dos resultados feito pela empresa, falou que teve um aumento de 32% no ticket médio dessas ações, que teve um aumento de 82% em novos processos agora esse ano, em 2021, em relação do ano passado. E a empresa ainda acha que vai crescer ainda mais o número de processos no ano que vem. Ou seja, é um cenário bastante turbulento aí. Claro, práticas de uma antiga gestão, uma antiga diretoria, mas é a mesma empresa que está
estourando aí agora no resultado desse terceiro trimestre, né? E como eu falei aqui no começo do nosso jornal, essa queda aí hoje representa uma perda de valor de mercado de mais de 1,4 bilhão de reais na companhia. E aí queria saber dos mestres aí, o que viram nessa via aí, o que vocês podem pontuar sobre esse resultado. E é o assunto do dia, né? Essa queda de 10%, 12% aí, começando, né? Abriu num gap de 18% para baixo. O que vocês veem aí dessa empresa, Gani, Saravali? Quem começa aí? Bom, eu começo aqui, vou passar outras informações sobre esse fato relevante, né, da Via, não só o resultado, porque o resultado em si, né, como o Daniel falou, ele poderia ter sido melhor, poderia ser pior, tem dados foram afetados, né, positivamente, negativamente, mas tem alguns dados positivos, né, como o Daniel falou, a gente teve a melhora da margem em 1 ponto percentual, 1,1 ponto percentual, né, de 8% para 9,1%. E a margem EBITDA é difícil no setor, você ter grandes ganhos de margem de um ano para o outro, um momento para o outro. Então esse é um lado positivo. Nós tivemos alguns momentos positivos, né? A receita poderia ter sido melhor, outros indicadores melhores, mas esse fato relevante, né, como vocês falaram, a companhia já teve no passado alguns momentos de reduzir, do mercado ficar menos desgostoso, mais desconfortável, né, com a execução, com os números, e a gente volta com essa informação. Eles passaram vários comunicados sobre esse fato relevante, inclusive tem um vídeo oficial da companhia só para explicar esse fato relevante, e você, só para entender, o Felipe, o tamanho, né, do impacto, eles tinham no segundo trimestre, né, uma provisão de 1,2 bilhão de reais, né? E aí você soma as provisões em relação a esse impacto, né, dessas provisões, e hoje tem 2,5. E você vê como realmente o mercado ele se aproximou muito daquilo que foi surpresa negativa, ou seja, a companhia adicionou essas provisões da ordem de 1,2 bilhão de reais, e é isso, teoricamente, não é uma conta exata, né? Mas o mercado vem realmente tirando esse valor, né, reduzindo, né, esse valor da companhia hoje, né? Então, esse foi o fato relevante. Só para vocês entenderem, pessoal, alguns pontos em relação a essas questões de fato relevante. E aqui são informações do release. Tá? Aumento de velocidade de acionamento em 2021, tá? Dessas movimentações aí, trabalhistas principalmente. Passou de um período de 22 meses, que eles tinham, para 9 meses, ou seja, a princípio os ex-funcionários estão entrando com processos cada vez mais rápido, tá? Aumento da atividade de profissionais especializados na captação de demandas trabalhistas, 50% de entrada, mais de 5 mil processos. Depois, aumento do ticket médio, como o Felipe falou, mudança do perfil de condenações, processos mais caros, mais antigos, de cargos com valores mais elevados, efeito remanescente de demissões estruturantes mais antigos e mais caros, e ajuste no modelo de provisionamento por parte da companhia no balanço, né, para refletir a mudança do perfil dessa carteira e capturar as variações do ticket médio e aprimoramento desse modelo. Tá? Todas as informações que eu falei agora são informações públicas que estão lá nos documentos oficiais da companhia. Tá? Um dos diretores da empresa chamou até de aliciadores, né? Os profissionais que vão atrás dos funcionários, ex-funcionários, para colocar processo. Eu acho que foi essa palavra utilizada no vídeo que eu vi, tem um vídeo oficial da companhia para explicar esse fato relevante, né? Você vê o quanto que, assim, pessoal, é uma notícia negativa, eu acho que pelo preço que a gente olha na bolsa, ninguém esperava, né? Uma surpresa negativa. Claro. É muito difícil falar assim, mas como é que Marco, Gani, como é que vocês não sabiam dessa informação? Não é uma informação que está lá no balanço, né? Geralmente enfim, tem toda a parte legal e são movimentações sigilosas, né? Quando ele traz para o balanço, realmente, assim, tem uma chance muito grande de perder, tem toda a parte contábil também, e isso precisa ser provisionado, precisa jogar para dentro do balanço, tá? Mas, de novo, concordo com você, Felipe, tem ali palavras bastante fortes, né, utilizadas pela própria companhia para utilizar esse fato relevante para entender como realmente a companhia também foi pega de surpresa
Porque assim, é natural, né? Um setor que emprega muita gente, enfim, isso é natural. Mas pela velocidade, pelo tamanho do impacto, né? Acho que a companhia também está, de certa forma, falando, pô, realmente parece que existe uma certa dose de organização para essa entrada desses recursos aí, desses processos, né? Enfim, esse foi o principal impacto. O que traz para a gente como investidor é uma certa dose de desconfiança, né? Ou seja, redução da confiança, redução da credibilidade. Por quê? Porque a companhia já passou por alguns casos passados, né? Contábeis, né? Positivos ou negativos, né? Mas a maioria, parte deles negativos. E aí fica aquela dúvida, pô, mas será que a companhia mesmo mudou? Será que esse impacto, né, como você falou, vai continuar no próximo trimestre? Pode ser maior? Tem mais processo? Pô, mas a companhia já pisou na bola no passado, né? Será que eu estou tão confortável? Tá? E esse é o desconforto que a gente praticamente não dormiu essa noite, a gente ficou desconfortável também. Pô, será que eu quero ser acionista dessa empresa? Será que não pode ter novas surpresas? Estou desconfortável. E o mercado, né, também reagindo muito mal, principalmente esse fato relevante, tá? Não foi o resultado em si, o resultado não foi decepcionante para justificar, como você falou, abrir caindo 18% do papel, não foi para isso, tá? Grande parte, quase totalidade foi financeiramente, tem um cálculo para fazer, está aqui a conta, e também tem toda a parte de desconforto você continuar sendo acionista, né? Ou uma posição que pode ser relevante para alguns investidores, tá? Então, por isso que muito investidor está ajustando essa posição, diminuindo a posição hoje, nesse dia de hoje. Ô Marco, só para uma dúvida aqui, você falou que esses números aí em relação a processos trabalhistas e tudo mais não estão sempre disponíveis ou estão com facilidade disponíveis no balanço da empresa. Eu imagino que ele entrou agora por causa da provisão que fez para poder fazer os pagamentos, né? Então teve que colocar uma linha lá sobre essa questão. Se não tivesse que fazer esses pagamentos, talvez não entrasse nesse balanço, talvez não tivesse um fato relevante para cuidar dessa questão. É isso ou estou equivocado? Não, justamente esse é o impacto. Tá. Porque assim, imagina que, vamos pegar aqui, eu acho que o caso mais público no Brasil seja o caso da Vale, né? Depois das tragédias, né? Aí todo mundo fala assim, pô, eu vou perguntar pro Daniel aqui. Daniel, quanto que a Vale deveria pagar pelas famílias? Aí o Daniel vai falar assim, $1 trilhão. A Vale não vai pegar, e o Daniel está certíssimo, vai ser $1 trilhão. A Vale não vai pegar amanhã e vai colocar no seu balanço lá como uma linha provisões, né, para perdas. Não, ela vai na justiça. Pô, mas será que realmente $1 trilhão não é muito? É pouco? Ela vai brigar, lógico, ela vai defender o ponto dela. E se ela entender que não existe probabilidade de pagar $1 trilhão, mas de 100 milhões, né, na visão dela, nos advogados dela, ela vai lá provisionar, é uma questão jurídica e contábil, e ela vai jogar isso para dentro, né? Então, ela vai entender que a probabilidade está aumentando realmente de ter que arcar com essa despesa em algum momento, ela vai ter que jogar esse redutor, esse prejuízo, né, para dentro do balanço. Então, de certa forma, ela está entendendo que existe a probabilidade cada vez maior de ter que honrar e arcar com essa possível despesa, e você joga numa linha ali, reduzindo o seu resultado, né? Basicamente isso. E essa linha era né, 1,2 bilhão de reais e passou para 2,5 bilhões de reais, né? Uma diferença aí da ordem de 1,2 bi, arredondando, tá, esse número. Ô Gani, aí agora queria a sua opinião também, porque a gente viu esse movimento aí da Via, né, caindo bastante, e hoje pela manhã a Paola falou o seguinte, que o mercado acabou colocando a Via numa caixinha ali de empresa.com, de tecnologia, de e-commerce, com tudo isso, mas ela é uma empresa de varejo, estruturada, com bastante venda, com receita e tudo mais, as lojas, mas é varejo, não é um varejo eletrônico ali, de fazer e-commerce e tudo mais. Você acha que, de repente, o próprio investidor, as próprias pessoas que fazem um tipo de análise dessa empresa, acabaram colocando ela numa caixinha equivocada ali de empresa? Uma comparação com Magalu, por exemplo, que hoje, já que a gente gosta de comparar, hoje a Magalu, uma das que mais sobem, a Via é a que mais cai, entendeu? Claro, por causa do resultado, e também a Magalu solta resultado mais tarde. Você vê essa diferença? Você vê até um equívoco, talvez? Eu
acho que não, Felipe. A Via, lógico, não é a Magalu, não tem todo o e-commerce que tem a Magalu, né, que dominou o mercado, mas é uma empresa que migra para isso, está fazendo a transição. Se a gente olhar uma métrica que saiu ali no release e tal, do GMW, subiu, né? Então, operacionalmente, a empresa, ela não veio ruim, né? Então, se a gente tirar a provisão que acabou afetando o lucro, mas não necessariamente o fluxo de caixa da empresa, porque ainda não virou resultado, mas você tem que provisionar para uma questão contábil e é uma probabilidade muito alta mesmo disso se tornar um fluxo de caixa e aí a empresa entregar menos valor para os seus acionistas. Mas se a gente olhar essa métrica, por exemplo, poderia trazer outras, mas do GMW, né, que indica aí um aquecimento no comércio online, né? Então isso até subiu. Então não vejo que foi isso, acho que foi uma questão muito ligada à questão do provisionamento, é isso que penalizou a empresa. E olha que interessante, né, como essas questões judiciais, elas acabam tendo uma relevância muito grande. Vamos fazer um paralelo, né? O que penalizou a Bolsa de uma maneira macro muito grande, penalizou também a marcação a mercado de títulos públicos, foi a questão dos precatórios, né? Então, que também são dívidas judiciais que estavam provisionadas enquanto em 60 bi e de repente veio uma enxurrada de dívidas, de pagamento de ordens da justiça, tem que pagar no ano que vem. E aí o governo não contava com isso e veio 90 bi. Então, peraí, 30 bi, né, de diferença, onde é que a gente vai arrumar dinheiro para isso daí? Até teria os 30 bi, mas daí não sobraria dinheiro para investimento, para Bolsa Família, etc. e tal. Então, olha só, a mesma coisa no nível micro. Então, esses passivos ocultos, né, eles acabam penalizando o investidor. Por quê? Porque eles podem se transformar em menos caixa. Esse é o ponto. Agora, a questão foi precificado, os passivos estão aí. Será que podem vir? E aí é o que o Saravalli falou, né? Quer dizer, fica essa desconfiança, né? Quer dizer, será que podem surgir mais problemas, mais passivos ocultos capazes de penalizar ainda mais a empresa? Porque, assim, do ponto de vista operacional, a empresa não está mal, não. Entendi. Então, talvez a Via tenha que ir para a Câmara, para o Senado, para pedir uma mudança de teto ali. Vamos parar com esse negócio de dívida judicial, né? Tirando fazer um parcelamento. Não é um calote, é uma prorrogação de pagamento. Um parcelamento. Exatamente. Vamos mudar a forma de cálculo aqui, né? Atualizar. Ô, Gani, se Via falar com Lira, será que dá bom? Vai dar. Eu tava pensando aqui. Será que Klein, falando com isso, com se Lira. Klein fala, Lira aprovou, aí Pacheco recebe, né? Você acha que o maluco lá solta a Via ou não? Será que vai dar roda? Vai dar roda. E Eric, mais uma pergunta, antes de você, a última pergunta. Um abraço pro Cabral, que não tá vendo a gente, mas se ele tivesse vendo, ele já tinha falado aqui. Cabral sempre estará nos nossos corações. Caraca. Sensacional. A última pergunta pro Eric agora. Aí vem mais cinco perguntas, né? O Eric tinha que estar até 2h30 e vai embora 3h40. Olhando pra trás, passa o Guedes, o Eric falando aqui com a gente. Mas tem uma outra questão, só pra gente falar rapidinho aqui da Magazine Luiza. Então, diante de tudo isso, né? A gente falou no começo aqui os dados do varejo e tudo mais e tal, mas talvez a Magalu esteja tendo essa alta aí hoje também numa expectativa de resultado. Isso acontece, né? A expectativa de um resultado interessante, resultado bom, acaba fazendo a empresa ter uma alta, um desempenho importante aí nos momentos que antecedem. Isso acontece também, né? Com certeza. O mercado, assim, é que o mercado brasileiro, a gente tem... Eu sempre volto batendo na tecla, assim, a gente... Não é só o analista que é responsável, né? Você tem o analista sell-side, né? Que somos nós aqui, a gente tem uma norma de conduta muito rígida, a gente segue e todo mundo respeita e conhece muito bem. Mas você tem um monte de agente que é responsável e um deles é a própria companhia, né? E eu não tenho dúvida se realmente a companhia
tenha certeza, ou tenha realmente a confiança, sabe, né, o tamanho da responsabilidade. Lá nos Estados Unidos, é sempre assim, sai o resultado, ele vem sempre acima das projeções, né? 5% acima, 10% acima. Aqui no Brasil tem analista que acerta na vírgula, né, os números. É porque realmente conversou com a companhia, foi batendo ali o modelo que a gente chama. Isso é certo ou isso é errado? Eu não sei dizer se é certo ou se é errado. Mas você acaba tirando um pouco daquele teor de surpresas, né? Em alguns momentos. Então, eu acho que essa discussão que a gente tem que ter, né? Quando que a gente pode divulgar a informação? Não pode. Período de silêncio, respeitar o período, enfim, com quem que a gente pode falar. Mas a gente está vendo de tudo nessa temporada de balanço, né? Tem resultados bons que a ação sobe, tem resultados bons que a ação derrete, resultado ruim que a ação sobe. A gente está vendo de tudo aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos fora, costuma ser assim, mais racional, né? Surpreendeu positivamente, sobe, decepcionou, cai. Aqui no Brasil, não necessariamente nessa ordem, né? Ou acaba acontecendo isso. Pois é. É muito louco, né? O Bradesco, quando saiu, veio bom, né? Aí caiu. Aí no dia seguinte subiu. Muito, né? Então, enfim. Essa temporada de resultados aqui, a gente está vendo muita coisa. Aí o resultado vem bom, mas o cenário doméstico não está muito otimista. Tem PEC passando, tem reunião no Congresso, e aí a gente não sabe muito bem o que acontece, né? Vamos, já que a gente falou da Via que está caindo, vamos falar de Azul? Você tem os dados aí, Morales, de Azul? Vamos de Azul. Vamos de Azul, então. A Azul divulgou resultado hoje de manhã, com prejuízo de 2,24 bilhões de reais. A empresa ampliou as perdas registradas no ano passado. O EBITDA somou 485 milhões de reais, mais que o dobro da comparação anual. A empresa aérea, ela destaca o grande impacto que a pandemia teve nas operações, mas ressalta que o aumento na receita com passageiros no trimestre mostra a recuperação da demanda com o avanço da vacinação e menos restrições de mobilidade. E aí a pergunta é a seguinte, Organi, a Azul tá voando hoje? Olha, se fosse o Cabral já estava levantando. 11,2% de elevação nessa quinta-feira. Precisa aprender mais com o 10,2%. Lidar com as emoções. É que a Azul só voa. Se fosse SpaceX, era a Lua, né? Era a Lua. Mas a empresa foi muito penalizada, né? Pelas despesas, aumento das despesas financeiras, né? E também pelo aumento do dólar, né? Então, porque a empresa tem despesas em dólar. Então, estão ligadas aí, é isso aí que acabou penalizando bastante a empresa, né? Pois é. Ô Saravalli, como é que você avalia aí? O Morales trouxe a informação, né? Eles esperam que esse cenário de reabertura possa trazer um pouco de melhora nos números da empresa também, não só agora, mas mais para frente. Como que você vê esses números e também essas perspectivas aí? Bom, até falando um pouquinho do que o Daniel está falando em termos de números aqui, né? Sim. E o Gani também falou. Esse prejuízo aqui, o mercado não costuma dar muita bola para prejuízo quando o impacto é financeiro, né? Ou seja, não é operacional. Né? Teoricamente, vamos dizer assim, não é muito culpa dela, né? Então, a variação monetária aqui, cambial, foi negativa em 1,485 bilhões. Né? Depois a gente teve despesas financeiras, de fato, de 934 milhões. Então, é só somar esses dois fatores, a gente dá quase o prejuízo que a companhia teve. Porque se eu olhar aqui para o resultado operacional, no ano passado a companhia estava fazendo 400 milhões negativo da operação. Tá? Esse trimestre aqui não é mil maravilhas, mas ela está fazendo 136 milhões positivo. Então, de novo, mesmo trimestre de 2020, 400 milhões negativo da operação, resultado operacional. Esse trimestre, 136 positivo. É esse número que o mercado tem que olhar. Então, não dá nem para a gente comparar essa variação, porque era negativo, passou para positivo. Mas a gente olhar para a margem EBITDA também é a mesma coisa. Era menos 3 o ano passado, lógico. Olhando aqui, na verdade, segundo trimestre de 2021, né? Até a companhia faz poucas comparações com 20 aqui, né? Porque 20 acho que é meio incomparável para uma companhia aérea. E ela
passa a ter 18% de margem EBITDA. De novo, essas comparações são com o segundo trimestre de 2021. Então a gente teve evolução, sim, né, de alguns indicadores, mas câmbio para eles a gente tem que entender que é uma variável negativa e principalmente para o resultado financeiro da companhia, resultado despesas financeiras e também as variações monetárias e cambiais líquidas, né, de forma líquida. Então essa leitura que a gente tem que ter. Prejuízo não é lucro nem prejuízo que a gente vai recomendar, você vai comprar uma ação do setor de aviação, né, comercial, olhando para lucro e prejuízo. Se você está olhando para lucro e prejuízo numa empresa de companhia aérea, você está tomando a decisão errada, né, na hora de comprar uma ação. Então muito cuidado. Mas os números, ok, né? A gente tem sinais aí de melhora, de expectativas de melhora. Precisa entender agora esse trimestre agora, o quarto tri, porque a gente tem impacto de novo, o dólar continua alto. Então assim, já fazendo uma prévia do quarto trimestre, pode ser que venha mais um quarto trimestre negativo para a companhia, porque ela tem esse efeito, quanto maior o câmbio, pior para eles, né? Então essa leitura que o investidor precisa ter, né? E o querosene de aviação, também né, atrapalhando. subiu muito, né, que tem um custo muito expressivo para a empresa, né, e também cotado em dólar, né? Então a alta do petróleo com a alta do dólar, né, penalizou muito, né? E aí acaba entrando no resultado da empresa. Agora, ô Saravalli, eu não gosto do setor aéreo. Falei aqui, não curto. Você curte? Quando ele fala isso, geralmente você tem medo de pegar um avião, né? Eu não curto. É isso ou não? Que eu entendi? Prefere estrada? Não, eu sei. Não acho um case legal. O que você acha? Precisa eu acho tomar um setor remédio, muito complicado. Né? Hein, Daniel? Eu preciso. Eu odeio avião. Então deve ser isso. Eu detesto, não suporto. Eu adoro. Sério? Voar, eu gosto de voar. Tranquilo. Eu acho legal. detesto. Não gosto. Fica tenso? Fico. Eu dou muito azar, Você sabe né? o que eu Deixa eu contar uma faço, história Gani? aqui pra vocês. Eu tiro, surreal. Eu tiro o tênis no avião, olha só como é bacana. Eu tiro o tênis, aí eu coloco os dedos assim no tapete para tentar segurar o avião assim. Quando ele tá... Se ele der uma caidinha assim, eu tento, e normalmente funciona. Eu tento, ele segura. Ele acha que é uma águia pegando um peixe no oceano. Eu segurando com os dedos dos pés assim, eu falei, consegui, tá tudo bem. Você sabe que uma E até agora nunca caiu, né, Moraes? Tá certo. Graças a Deus, tá Vamos tudo voar bem. sempre junto aí, né? Você sabe, uma vez, o Morales, eu tava voltando, né, um voo internacional e tal, e tinha uma mulher, um senhor e uma senhora do meu lado, americanos, né? E esse senhor, ele não parava de se mexer, o tempo inteiro, sem se mexer. E uma hora ele sentou, em vez de ele olhar para a janela assim, né, à esquerda, ele virou o corpo para olhar, né? Eu falei, mas esse cara tá com alguma coisa. A mulher dormiu, eu estava na ponta, né? A mulher dormiu. E aí ele dá um sinal para mim assim, ó, tô indo no banheiro. E cutuca a mulher, né? Aí a mulher acorda e ele começa a gargalhar e não vai no banheiro. Eu falei, esse cara é biruta, esse cara é louco. Não deu outra. Eu pego no sono, ouço a aeromoça conversando com ele e ele, né, vomita ali no saquinho. Vai vendo. E aí eu falei, putz, isso não tá acontecendo. Mal ali. Não, vai vendo. Eu falei, pô, isso não tá acontecendo. E até o outro aqui daqui a pouco, né? Aí eu falei, isso aqui não tá acontecendo, né? E aí eu pego no sono e acordo. Juro pra vocês, a hora que eu acordo, eu vejo esse senhor, ele pega o saquinho de vômito que tava no chão, ele olha pro lado assim e bum, arremessa no meio do avião. Eu fui acompanhando aquilo, igual aqueles desenhos, né? E eu não sabia se eu berrava e aí ia assustar todo mundo, tava todo mundo dormindo. Cuidado, né? O saco de vômito e tal. Nossa. E as ações iam pra você também, né? Por sorte, caiu no corredor e não estourou. Né? E aí depois eu falei, pô, você é maluco? E aí pelo jeito que ele me respondeu, a mulher acordou e tal, ele era, coitado, era doente mesmo, psiquiátrico e tudo mais. Mas aí, óbvio que eu não consegui mais dormir. Nunca mais. Nunca mais conseguiu dormir num avião. Num né? avião. Fica olhando ver se o é uma loucura senhor isso tá daí. lá. Muito bem.
Que Igual copinho de xixi no estádio. Bom, Marcos Menini. Que é isso? Muito bom. Mas eu não tenho medo de avião, mas é muito chato andar de avião, né? É cansativo, tem medo né? de Ainda tem saquinho, essas né? histórias. É verdade. o do avião é... Depois de uma história dessa aí, tinha complicado. pensado 2 vezes. dizem, Já ia de capacete pra dentro. Mas nesse caso, nem o capacete adianta muito. capacete Que ia- olha, A roupa anti, né? Higiênica e tal. Enfim, vamos lá. Bom, depois da gente descobrir que o Morales segura o avião com as unhas do dedo do pé. com os dedos. E o Gani. Mas eu não gosto de setor. Teve Setor problemas aéreo, eu acho que as leva margens são urânio muito na- apertadas. Ô, Gani, falaram que muito- se você tem acesso tranquilo no avião, se sempre fazem algum tipo de revista, porque Não, com eu- sobrenome Não, eu cheio sempre- de urânio no bolso. Não, eu sempre vou lá. Você foi o sorteado para. Não, é verdade. Sempre. Você foi o sorteado para inspeção. Já tô acostumado. Falando, tudo bem, trabalho aí. Vamos lá, tira o raio-x. De vocês, né? Enfim, Mas nunca encontraram urânio. nunca encontraram urânio. Teve uma outra vez também que um passageiro passou mal, né? Começou a convulsionar na minha frente. E na época eu namorava uma médica. Mas essa médica ela era psiquiatra e tal, não manjava dessas coisas. Ela olhou pra mim e falou: tem algum médico? Eu falei: e aí, o que a gente faz, né? Porque se era pra descer o avião ou não, né? Então no final das contas eu ia, acho que tomar a decisão por ela, desce o avião, porque ela não, né? Se Não absteve. tinha nem ideia Se aí, absteve. né? Aí, por sorte, tinha um urologista no avião, cirurgião, né? E para cirurgião, o cara tá respirando, segue, né? Se tá respirando, segue, entendeu? Então, o cara tava respirando, segue o voo, né? Aí, graças a Deus, também não aconteceu nada. Mas eu sou muito zicado, né? Com esse tipo Ô, Gani, essa As moça pessoas tinha que estar no passam voo mal. anterior com você, né? Nossa, Tinha que estar no voo anterior, exatamente. Não nesse. eu não quero É pegar. um erro de timing, né? Digamos assim. Eu não quero pegar nunca voo. Depois passa a Bom, escala. ô, Gani, se um dia a gente tiver que viajar, a gente pede Não, pra comigo separar. acontece essas coisas, pelo amor de Deus. Eu vou com o Morales agora que segura. Mas eu não gosto da tese Segura de nos setor aéreo, pessoal. Além da A gente já entendeu o trauma do Gani com o setor aéreo. Mas é Vem muito comigo que eu seguro sensível a câmbio. Enfim, as margens são muito apertadas, depende muitas vezes de subsídios aí de governo. Não, enfim, tem investidor que gosta, não me agrada. Ô, Marco e Gani, um telespectador nosso, perdi o nome dele agora, ele falou que olhando para as aéreas num longo prazo aí, uma das duas não vai dar muito bom, Gol e Azul, né? E aí tava vendo tava lendo sobre os resultados da Azul. A empresa segue com aquela defesa lá de consolidação no setor, né? Falando mais uma vez sobre a Latam, que talvez poderia comprar a Latam, que talvez pudesse incorporar. E esses movimentos aí, a empresa está bem fixa nessa ideia, né? Seria, embora a Latam fale que não, que vai continuar com a operação e tentando fazer uma conversa ali com os credores e tudo mais, mas parece que é um negócio meio que uma ideia fixa ali da Azul, né? Incorporar a Latam na operação. Olha, aí concordando com o Gani, né? Negócio de aviação no mundo, ele é muito difícil em qualquer lugar do mundo, né? Não é só no Brasil. Você pega assim, tem muita alavancagem, não só alavancagem operacional e financeira. Então, você pode ganhar muito dinheiro, mas se você deixar comprar um avião, né, trouxer um avião, deixar ele no solo, é o pior dos mundos, né? Então, rotineiramente a gente vê a empresa quebrando, né, não conseguindo sobreviver. E aqui no Brasil também acontece, né, de ciclos em ciclos. Pensar, que não muito tempo atrás, a gente tinha TAM, capital aberto, depois veio o movimento da Latam, fazer, né, a fusão, nossa, caramba, surgiu uma companhia da América Latina fenomenal, né, que vai dominar a região inteira. Aí passa, alguns anos depois, não aguenta também sobreviver e pede recuperação, enfim, a situação que a companhia está passando. Então, espero que a gente tenha Azul, Gol por muito tempo, né, mas a gente... Infelizmente, são ciclos, né? E não sei se as companhias estão preparadas em termos de longo prazo, né? Mas, a princípio, no curto prazo, a Azul é a companhia que está mais bem preparada, com balanço, né? Mais adequado, enfim.
que poderia assumir uma parte dessa. No caso da Azul, ou se a gente pegar aqui um caso clássico, a gente tinha ali quase um duopólio, né? Vamos colocar umas aspas bem grandes aqui, porque não existe esse conceito, não tem nada colocado ali. Mas basicamente ia viajar para o Rio, você ia viajar praticamente de Gol ou de TAM. Você não tinha muita escolha para fazer. Então, para a aquisição desses ativos da Latam, faz muito mais sentido para a Azul, na minha opinião, do que para a Gol. Né? A Gol talvez tenha muita sobreposição ali, que não sei se faz tanto sentido assim. Então, para a Azul, sim, poderia ser um game changer, realmente mudar a companhia de patamar aqui no Brasil. Então, essa leitura que eu vejo. Então, se eu fosse também executivo ou um sócio, né, controlador da Azul, eu ia tentar, no máximo possível, pegar esses ativos. São ativos muito bons, né, e ativos estratégicos aqui no Brasil, principalmente. Né, para a Azul realmente sair ali de uma companhia muito regional e começar a entrar nas rotas realmente que são muito disputadas internacionalmente e localmente. Né? Mas acho que vai acontecer, eu acho que vai acontecer, eu acho que ainda tem, na minha visão, acho que tem possibilidade sim de acontecer. Tem um comentário aqui do Alexandre, ele falou um pouquinho mais cedo quando a gente estava falando de Via, mas eu acho que encaixa bem. Ele falou, nada contra quem investe nessas empresas aí, tipo Via, IRB, Oi, Cogna, enfim. Mas existem empresas boas e saudáveis, lucrativas, e ninguém enriquece do dia para a noite. Foco no longo prazo, aportes, reinvestir dividendos. Enfim, acho que isso acaba sendo também meio que um consenso aí, né? É o que o Gani está falando, controle emocional. Tá, eu sou um investidor de longo prazo, mas você abre o home broker toda hora para ficar olhando e bate o desespero, dá palpitação, escorre um suor no canto da testa ali. É complicado, né? Tem que ter esse jogo de cintura também para poder levar mais para frente as posições também. E não só essas empresas que a gente falou, mas várias outras também, né? Que, como o Cabral falou ali, o pobre 11, o Rui, prefiro o pobre 11 do que as aéreas. Enfim. Tem uma filosofia, né, de investimento, o value investing, que você fala assim, bom, eu vou só investir em empresas boas, sólidas, independentemente do preço, né? Mas tem uma outra que fala assim, bom, o investimento é bom? Depende do preço. Né? Então pode ser que uma aérea, que é um setor que eu falei que eu não curto muito, mas se o preço estiver barato, pode ser um bom investimento. Né? Então aí no preço importa. Agora, é lógico que o mundo ideal é o quê? É achar essas empresas grandes, valiosas, a preços baratos. Aí é o melhor dos mundos que dá para encontrar hoje. Exatamente, o melhor dos mundos que dá para encontrar hoje. Antes da gente mudar de assunto aqui, ô Gani, o pessoal falou aqui que essas suas histórias são de Forrest Gump. Invejoso. Eu adoro que o pessoal faz trocadilho com seu nome de qualquer coisa que a gente fala. Qualquer coisa. Escolhido. Qualquer coisa. Urugani, né? Urugani. Forrest Gump. Mas depois de ontem do Valderrama... E o pessoal viaja, meu. Me conta. O pessoal fica falando de fundo de cannabis aí, ó. Eu tô entendendo de que vocês entenderam. Vou buscar. Porque assim, gente, Iguita, né? Tudo bem falar que eu pareço lá com do cabelo, né, sei lá, de imortos. Agora, o Guga Chakra, aceito. Mas Iguita, meu, o pessoal ontem tá investindo em fundo de cannabis. Aí, não, mas ontem o Saravalli não estava aqui, mas ontem a gente perguntou com quem que o Gani parecia. E aí foi uma chuva de coisa aqui. Maravilhoso. O Marco, Gani, o Júlio tá falando que foi estratégia nossa falar das aéreas depois da Via, porque as aéreas fazem o case de Via para parecer algo maravilhoso. Fala assim, tá ruim. Olha essa empresa, aquela de outra lá tava melhor. Mas não, irmão do Jorel. Irmão do Jorel. Nem sei o que é isso. Meu filho é viciado. Você gosta, Marco, do irmão do Jorel? Eu gosto de tabela. Parece realmente também o irmão do Jorel. Não sei nem É um desenho infantil. É um desenho infantil. Daqui a pouco o Júnior coloca no quadrinho. O que eu fico me perguntando é assim, eu sempre pergunto pra minha sobrinha, eu falo, tá, mas como chama o irmão do Jorel? Não tem nome. É irmão do Jorel. É o irmão do Jorel. Olha, Alan Monteiro Lobato.
Muito bom, irmão de Jorel. Vou levar essa para casa hoje. Eu não conhecia, não. Mostra Vale pro a pena, mostra pro legal, Pedrinho, legal. Vale a pena. Marco, fala assim, olha o irmão do Ele vai ganhar Jorel. mais um seguidor hoje. Trabalha lá com a gente. Então pode ir trabalhar lá no Cartoon Network. Fazer a versão live action do desenho. Fazer cover, né, desse pessoal aí, tirar uma grana extra, né? A gente tem outros assuntos aqui para falar. Eu ia falar sobre a Evergrande. A gente tem alguns minutinhos aqui. Vamos falar da Evergrande, que tava toda essa questão, né? Paga, não paga, falou que não pagou, aí deixou para a última hora, e hoje saiu a notícia, né, durante a madrugada aqui no Brasil, lá quinta-feira, na China, falando que a empresa tinha pago, né, o que devia ali, os títulos, 148 milhões de dólares, porque se não pagasse também, os credores iam entrar com pedido lá de default, né, falência e tudo mais. Enfim, como que fica essa questão, Gani? Porque isso acabou trazendo várias consequências há uns meses atrás, porque vai falir, não vai falir, vai trazer consequências para o mercado imobiliário, vai trazer consequências para o mercado também de mineração, siderurgia. A gente viu vários impactos no preço do minério também por causa disso. Enfim, agora, tudo bem, pagou, mas ainda tem uma dívida de 300 bi ali de dólares para acabar de vez com essa conversa e aparentemente está meio longe de ser paga, né? Pois é, uma gota no oceano, né? Então, assim, não é que pagou, tudo bem, né? O fato de ter pagado trouxe aí algum grau de otimismo, é melhor do que não ter pagado, mas a situação está muito longe de ser resolvida. Então tem que ter muita atenção aí à própria empresa, ao setor imobiliário na China, ao setor de crédito na China e das empresas que são muito sensíveis à China, que podem ser afetadas por esse cenário. Não estou falando que isso vai se concretizar, mas existe a incerteza não é pequena, e aí a gente está falando de uma empresa que é mais sensível, né? A China, que seria a Vale. E aí parece que o mercado acaba já precificando, né? Naquele momento foi um alvoroço e depois que as coisas acabaram... vai falir mesmo? Tá bom, então vai, fale mesmo e tudo bem, e bola pra frente. E aí, nessa precificação, qualquer notícia acaba não tendo tanto impacto, né? Assim, né? Boa parte já tinha ido pro preço, né? Do pessimismo, né? E foi também, não foi uma notícia muito relevante do tipo, pagamos metade da dívida, esse tipo de coisa, né? Então o impacto acaba sendo pequeno também, né? Boa. O Helder falou que não é Evergrande, é Nevergrande. Evergrande. Ai, meu Deus do céu. Gani, você falou de Vale aqui, e Marco Saravalli, tem muita gente perguntando de Vale. Investir na Vale? Tem um monte de gente perguntando de Vale. O Luiz Henrique falou assim... Quando eu vi essa piada, eu falei, eu preciso fazer essa piada pro Saravalli. Tipo, vale Saravalli. Ainda vale Saravalli? Vale Saravalli. Eu posso responder, mas só se tiver num tom de jingle, assim, né? Tom musical. Então vamos voltar, 30 segundos, voltando. Maestro, né? Zezinho, 3 notas. Um som, quem que vai fazer aí? A versão, hein? O Daniel Morales, com certeza. A versão. Vou. Daniel Morales, versão lambada, por favor. Dá um sol maior aí. Nossa, lambada. Você tirou, hein? Quando a gente olha para Vale, particularmente, não só para outras, o setor como um todo, a gente não acha um papel exatamente caro, fazer, está sendo negociado caro? Não, né? Ainda está gerando muito caixa, ainda gera valor, minério de ferro ainda é um patamar bom para eles, vão dar um belíssimo dividendo por vários fatores, né? Agora, o momento é o melhor momento possível? Não, né? Quando a gente vê a notícia de Evergrande, China, dúvida se a China vai crescer ou não, né? Até coloquei um gráfico interessante, eu acho que o Daniel e o Felipe acompanharam aqui da projeção do Goldman Sachs para a China além de 2023. E eles estão colocando uma projeção mais baixa que o consenso de mercado. Ou seja, se o mercado está falando que vai crescer menos a China, 2023 para frente, a gente vai ter que rever a demanda mundial por minério, né? Quase maior parte do consumo de minério, aço, produção de aço sai da China. Então, é isso que o momento é muito mais desafiador do que a gente tinha quando a gente estava com o minério subindo, né, rampando. Então, essa é a leitura que a gente tem que ter em relação a Vale. O momento é muito mais difícil, muito
pior, ruim para o minério e, consequentemente, para a Vale. Quando a gente, de momento, que a gente diz earnings momento, né? Ou seja, a gente pode ter revisões ou trimestres menores daqui para frente, né? Ou seja, o pico ali do minério, talvez até mesmo do dólar, já tenha passado. Né? Então, essa leitura que traz pressão para a Vale. Então, na nossa opinião, por essa metodologia tradicional, a Vale é uma recomendação de venda? Não, acho que longe de ser uma recomendação de venda. Mas o momento ele é muito mais negativo, muito mais pessimista do que otimista. Né? Ou seja, a hora que a gente tiver realmente voltar a ter um crescimento econômico mundial chinês e o minério voltar a ter uma consistente alta, que a princípio não deve acontecer tão cedo, aí a gente volta a ter uma tendência de valorização. Então, uma das maiores sugestões que eu sempre passo é o seguinte: Vale, vou zerar a Vale hoje? Eu acho que não faz sentido. Se você está com lucro, pode diminuir a posição, recomendar a posição. Mas uma das estratégias que eu gosto muito é utilizar com opções. Né? Aí eu peço ajuda já deixo aqui para amanhã, para os próximos dias do Cabral. Mas uma operação simples que chama lançamento de opções. Você pega, você tem ação, você não vende e tenta ir remunerando essa posição lançando opções, né? Lançando opções na frente. Como a ação está com uma tendência agora, a curto prazo, de ir caindo, você dificilmente vai ser exercido e você vai trazendo uma rentabilidade adicional para a sua carteira. É uma das estratégias que eu gosto mais, que é o financiamento, né? Que é o lançamento de opções cobertas. Né? Então, só para vocês entenderem uma das estratégias, não recomendaria a venda de Vale nesse momento, mas tem gente também que lucrou bastante com Vale e está diminuindo a posição. E o momento ele é muito pior, ele é muito mais desafiador. Então, essa é a resposta da pergunta. Né? Vale, né? Talvez Saravale. Talvez Saravale. Né? Pergunta. Vale com as opções. Né? Essa estratégia de opções seria uma boa, né? E diminuindo a posição. Agora, a China enfrenta um desafio muito grande, que eles já perceberam, né? Que é aquele bônus demográfico, né? De muita gente, população jovem, mão de obra extremamente barata, porque a oferta de mão de obra era muito grande, está fazendo isso aqui, ó. Está encolhendo e o país enriqueceu, né? E vai surgindo uma classe média e essa mão de obra ficou mais cara. Então, aquele bônus, né, da mão de obra extremamente barata e da produção mundial muito barata está acabando na China. É um desafio para o mundo isso, né? Não é à toa que a China liberou, né? Acabou com aquela política de filho único, porque eles já entenderam esse problema. Então, é um grande desafio aí para a China e para o mundo. Você estava falando da Vale, eu Marco. A gente viu aí a Vale ter um bom desempenho no último ano lá, né? 2020 até mais ou menos alguns meses atrás de 2021, por causa do minério de ferro. Estava aquele ciclo lá de alta, agora entrando nesse ciclo de baixa. Também por causa dos estímulos, né, para retomada de economia, por conta do coronavírus, tudo ficou parado e aí um monte de dinheiro entrando, um ciclo importante ali para estimular as economias mundiais e tudo mais. E agora caindo, né? Você vê alguma perspectiva, até entrando na pergunta do jovem empreendedor, olhando para esse setor de commodity, olhando para frente, numa perspectiva buy and hold, talvez o ciclo volte a subir em algum momento mais lá para frente, e aí eu não vou pedir para você falar quando que isso vai voltar, né? Mas olhando nesse ciclo de queda e sobe, existe uma perspectiva? Com certeza. A economia mundial, enfim, qualquer commodity principalmente, vive de ciclos, né? Então, minério de ferro também, a gente vai ter um ciclo. Imagina assim, minério de ferro bateu $30, ninguém mais vai produzir. Aí a gente vai ter uma escassez de oferta, a demanda pode cair, não vai cair nessa mesma magnitude, e aí o preço vai voltar a subir. Então, tem muita gente que produz muito mais caro do que a Vale. Na verdade, a Vale tem um melhor minério do mundo, mais competitivo do mundo, por vários fatores. Acho que o único fator que a Vale não domina é a questão geográfica. O resto, né, a questão geográfica do seu cliente, né, a distância para o cliente principal. O resto, a gente é muito competitivo. Então, também vive de ciclos. Talvez esse ciclo não seja um super ciclo, pelo menos para o minério de ferro,
né? A gente não vai ver o minério de ferro voltando a $200 tão cedo. Mas também eu não vejo espaço para ele continuar caindo tão forte, né? E de novo, mantendo nesse patamar, continua sendo um patamar muito bom, geração de caixa. Não é a mesma geração de caixa que a gente tinha há 2 trimestres atrás. Então essa é a leitura que a gente tem que ter. Talvez continue sendo um ciclo positivo para o minério de ferro, mas não é um super ciclo em termos de intensidade. A gente não vai ver o minério de ferro subindo fortemente. Então, essa é a minha leitura. Continua sendo um ciclo de que descasa, né? Ou seja, a demanda continua prevalecendo em relação à oferta. Então, essa é a minha leitura. O super ciclo, longe disso, mas ainda é um ciclo positivo. Positivo para a companhia, né? Positivo para a geração de caixa da companhia. Não vai ser um ciclo que vai destruir rentabilidade para o acionista, né? Então, essa é a minha percepção. Mas o momento ele é negativo. E pode ser que esse momento negativo dure ainda algumas semanas, alguns meses, até definir a gente realmente chegar num patamar, se estabilizar. Falar daqui para frente é esse patamar que a gente vai trabalhar, né, em termos de minério. Mas a gente vive em ciclos, de novo. Pode ser que tenhamos uma recessão mundial? Pode ser que a gente tenha um super crescimento mundial daqui a X anos? Pode ser também. Então é cíclico. Por isso que a gente fala assim, até estava falando com um assinante agora, né, mandando um áudio para ele. Geralmente, como o commodity tem ciclo, agora a Vale está distribuindo muito dividendo, né? Mas você não vai comprar a Vale para receber dividendo por 20 anos, né? Tem ciclo positivo, você vai lá, aproveita, recebe dividendos e tchau. Vai ter um ciclo negativo que de repente a Vale não distribui nada de dividendo, né? Assim já aconteceu com a Petro, já aconteceu com outras empresas de commodities. Então tem momentos negativos que as empresas não dão nem quiçá lucro, né? Imagina dividendos. Sim. Então isso é cíclico. Numa carteira de dividendos, ou você vai ter muito pouco commodities ou você não vai ter commodities. Agora o momento ainda é positivo para algumas commodities. Então é cíclico, né? Acho que aí tem, né, Ogani, tem papers, estudos, livros, né, só para falar de ciclo, né, operacional, ciclo financeiro, ciclo econômico, né? O que mais tem na literatura talvez seja um dos conceitos aí sobre ciclos, né? Exatamente. Saravale deu uma aula aí, hein? Aula, sempre. Em poucos minutos explicou direitinho. Só para a gente encerrar aqui, eu ia pedir a consideração final, mas eu vou fazer a pergunta do Danilo, que a gente estava falando, né? Boas empresas, Velho Invest, várias coisas. Ele falou assim, então quais seriam os setores, um setor interessante nesse momento, olhando para a Bolsa agora, dentre os setores perenes, o que vocês podiam falar aí, rapidamente, só para a gente encaminhar para o fim da nossa conversa aqui? Bom, eu vou começar que assim, essa é uma resposta que todo mundo quer ter a resposta e fala o setor da empresa e não existe, pessoal. Não existe uma resposta que seja, a gente tem aqui, nesse momento aqui no YouTube particularmente, 560 pessoas, né? Cada um vai ter uma resposta diferente. Mas agora, o que eu volto a dizer, né? Talvez um dos melhores setores para você investir seja o setor ou a empresa que você se sente confortável. Você quer ser acionista dessa empresa, né? Lembrando que ano que vem a gente tem um ano de eleições, né? Eleições no Brasil, na América Latina, né? O câmbio pode ir para 5 como pode ir para 6. Tudo é possível, né? A Selic pode ficar em 10, 11, 12%, talvez por um bom tempo. Então depende, acho que você ficar confortável com o case que você está posicionado. Se você tiver, quanto mais desconfortável você tiver, mais você tem que ter previsibilidade, mais que você tem que ter exposição a empresas exportadoras, né? Não, Marcos, estou mais confortável. Você pode assumir um pouco de imprevisibilidade, você pode assumir cases mais agressivos, depende um pouco do seu perfil, né? Eu ainda costumo, depende nem lá nem cá, e aí a gente acaba encontrando as ações boas pagadoras de dividendos, pode ser uma boa alternativa, né, para todos os momentos, né? Porque ação previsível, né, uma utility, uma energia elétrica, por exemplo, está sempre ganhando dinheiro. Talvez seja uma das opções, né, uma das alternativas aqui para quem perguntou, né? Aqui até o Denis Salles aqui. O setor elétrico está bom com resultados extremamente perfeito, né? Resultado muito bom, né? Repassando a inflação, protegido. O ano que vem das eleições, dependendo da empresa, não está nem aí para as eleições, né? Continua ganhando seu dinheirinho, sua geração de caixa ali. Então,
talvez seja um dos melhores setores para surfar, dependendo do seu perfil, lógico, né? Mas pode ser uma belíssima alternativa. Gani. Beleza? Achei fundamental o que o Saravalli falou de você estar confortável com a sua tese de investimento, né? Até porque quando você tem uma tese muito clara na sua cabeça, as perdas de curto prazo elas são mais suportáveis, porque você sabe da tua tese. É claro que de tempos em tempos é muito importante você revisar a sua tese, ver se ela faz sentido, continua fazendo sentido. Mas você pode falar, não, isso aqui é um movimento de curto prazo que não tem nada a ver com a tese, não mudou o fundamento, né? Então isso é fundamental até para suportar a perda de curto prazo. Então vou dar de novo o exemplo do urânio, né? Eu que fã do urânio, né? Mas o urânio aí de novo, só que eu não sei, isso aqui ele liga do nada, né? Mas o urânio, desculpa pessoal, peço desculpa, é porque esbarra aqui. Enfim, caiu o urânio, mas fala, não, mas eu tenho uma tese para alguns anos. Então isso me ajuda a segurar. Talvez aí 2 setores, né? Eu vou colocar aqui meio até já um senso comum, que se fala bastante, como descontados e com potencial, portanto, de crescimento muito grande, são o setor de bancos, né? E o setor de varejo. Maravilha, é isso então. Vendo algumas perguntas aqui, engraçado, o Manuel falando, então qual é a ação que vai subir 50% até o fim desse ano? Não sei. Também não Eu vou sei. falar Olha essa a bola agora. de cristal. Vou falar agora. E o pessoal da produção entrou. Pessoal, não vamos conseguir falar hoje. Então a gente vai deixar. É verdade, a gente até estourou, Marcos Saravalli. Tempo. Para! Até amanhã. Não deu certo. Você lembra dele, né? Foi ia o falar chefe lá? Não, ele não foi meu chefe, a gente trabalhou junto. Foi meu chefe, nada. Para. Você sabe, uma vez ele falou, eu vou falar a doença que todo brasileiro tem, é assustador. Ele ficou 2 horas segurando a audiência. No final ele fala, dor de cabeça, tchau, boa noite, pessoal. Nossa, olha, Isso o cara é um mestre pra fazer isso. Não, olha, eu tenho uma palavra pra isso, Gani, desculpa, mas bizarro. Dor de cabeça, tchau, foi embora. Meu Deus. Bom, vamos, considerações finais, 40 minutos para cada um. Alan Gani. Não, consideração foi essa aí, né? De que... Filosofia. Se apegue aí os fundamentos. Se você tiver a tua tese bem clara, você conseguirá suportar perdas de curto prazo. Maravilha. Marcos Saravalli, sempre um prazer recebê-lo aqui no Marketing. Volte mais vezes. Foi um prazer, pessoal. Eu fico muito triste que eu ia falar agora nesse momento a ação subir 50% até o final de 2021, mas semana que vem a gente fala. Mas sigo na minha tese, hein, pessoal? Mês de novembro e dezembro positivos no nosso Ibovespa, hein? O pessoal está querendo me ajudar, deixando a gente sonhar. Esse é o recado final. Estão deixando a gente sonhar, Marcos Saravalli. Valeu, Daniel Morales. Um abraço para você. Tamo junto amanhã novamente. Só lembrando, Felipe, que amanhã tem Happy Hour BMC Market. Não perca. Se a chefa permitir, assim estaremos aqui. Então tem cerveja amanhã. Amanhã eu sou o único que bebo aqui, então... O mais normal que você usa transporte por aplicativo. Eu não. Eu dirijo, não posso. Claro. A gente não pode beber. Não pode beber e dirigir, pô. Bob Dylan, já me chamaram de Bob Dylan. Versão anos 60. Meu Deus do céu. Bob Dylan. Valeu então, gente. Abraço para vocês. Até amanhã. Fiquem bem. Eu vou aqui me despedindo de todos vocês que estão aqui. Deixa eu só dar um giro rápido na Bolsa de Valores, enquanto o Rafael Lara vai se preparando para apresentar o D-Trade nessa tarde de quinta-feira. A Bolsa subindo 1,72%, deu uma arrefecida aí nos ganhos aos 107.794 pontos. Ainda nas mais altas, temos Azul subindo 9,64%, o Melios subindo 9,04%, Banco Pan subindo 8,66% e Companhia Siderúrgica Nacional subindo 7,18%. Nas mais baixas, a gente ainda tem Via caindo 10,64%,
Minerva caindo 3,43%, Raia Drogasil caindo 2,13%. Esses são os números. Deixa eu dar uma olhadinha nos principais índices mundiais, como que está a bolsa lá nos Estados Unidos, as bolsas nos Estados Unidos. Dow Jones caindo 0,34%, S&P subindo 0,14%, Nasdaq subindo 0,67%. Nas bolsas europeias, todas fecharam no patamar positivo. DAX na Alemanha subiu 0,10%, FTSE no Reino Unido subiu 0,6%, CAC na França subiu 0,2%, assim como o índice Eurostoxx subiu 0,2%. O dólar segue nesse movimento de baixa nessa quinta-feira. Tá certo que não caiu mais, no começo do programa estava 5,39 ali mais ou menos, mas agora está R$ 5,41, o dólar que cai 1,46%. Um abraço então a todos vocês que estão nos acompanhando, já vão deixando aqui as empresas, os tickers, para o Rafael Lara repassar ao convidado do The Trade dessa quinta-feira. E um abraço a todos que estão nos acompanhando. A gente volta amanhã, sexta-feira, com o nosso BMC Market aqui na bancada, Alexandre Cabral e também Alan Gani, claro, eu e Daniel Morales também. Forte abraço a todos, até amanhã, tchau, tchau.